Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima. Que bom iniciarmos mais uma semana em oração, meditando a palavra de Deus, colocando diante dele a nossa vida, os nossos projetos, os nossos anseios. Que bom podermos iniciar essa semana abrindo nosso coração para acolher a palavra de Deus, que é a palavra de vida, que nos sustenta, que nos orienta, que nos fortalece. A palavra de Deus precisa ter um lugar especial na nossa vida como cristãos. E nós vamos aprendendo, descobrindo esse gosto de caminharmos à luz da palavra, orientados pela palavra de Deus, que vai revelando o projeto do Pai para todos nós. 9 de novembro, e nós celebramos hoje a dedicação da Basílica de Latrão. E recordamos dessa liturgia a comunhão de toda a igreja. Celebrando a Basílica de Latrão, que é a Catedral de Roma, nós recordamos que toda a igreja, no mundo inteiro, ela está em comunhão. E todos nós caminhamos juntos como irmãos, como irmãs, tendo diante dos nossos olhos um único pastor. A liturgia de hoje vai nos recordar justamente a importância do templo como espaço de encontro, de reunião, mas também o templo vivo que somos todos nós. A primeira leitura da profecia de Ezequiel vai nos colocar diante dessa realidade das águas que jorram do templo. O templo como fonte de vida. O encontro com o Senhor no templo nos abastece. E esse abastecer-se do Senhor nos torna também canais, que nós vamos espalhando a graça de Deus por todos os cantos. A força que emana do templo, a presença de Deus que está no templo, vai justamente tomando todas as direções e buscando saciar todas as pessoas que com sede da alma, busca o Senhor. O Salmo 45 vai nos recordar que os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Que o Senhor é o nosso refúgio e por causa disso ninguém pode nos abalar. Que conosco está o Senhor, Deus do universo. Essa experiência que nós fazemos quando estamos na presença do Senhor, quando nos colocamos em oração. Ele nos sacia, Ele nos fortalece e nada pode contra nós, se realmente nós permanecemos unidos a Ele. Segunda leitura, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. De forma muito bonita, Paulo vai nos lembrar que nós somos lavoura de Deus, construção de Deus. E essa leitura vai justamente nos mostrar que não é apenas o templo físico, tijolo, igreja. Paulo vai nos dizer: acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Nós somos templos do Espírito Santo. A nossa vida precisa revelar essa realidade. O Espírito Santo de Deus mora em nós e por causa disso nós somos santuários de Deus. Deus habita em nós. Precisamos cuidar da nossa vida, do nosso corpo, do nosso santuário, porque Deus habita em nós. Vamos escutar a palavra do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vereadores de bois, os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram:
46 anos foram precisos para a construção desse santuário e tu levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A narrativa do Evangelho de João, que nos coloca diante de Jesus indignado com aquilo que ele viu no templo. O templo, que era lugar de encontro com Deus, se tornou agora lugar de comércio, lugar de exploração, perdendo totalmente a sua finalidade. E Jesus, naquela atitude, ele recorda que o templo é lugar de oração, é lugar de encontro com Deus, e que não agrada ao Senhor quando o templo perde essa função. Esse templo que Jesus fala é o templo espaço físico, onde nós nos encontramos para orar, mas é também um templo da nossa vida e do nosso coração. E nós somos convidados, à luz desse evangelho, nos perguntarmos qual tem sido nossa atitude diante do templo físico e diante do templo que somos nós. Quantas vezes, ao entrar na igreja para celebração, para a missa, para o momento de adoração, nós esquecemos que ali é um lugar de encontro com Deus. E às vezes é tanta conversa, tanta andar para lá e para cá, distrações, celular, que nós perdemos a chance de nos encontrarmos verdadeiramente com Deus e deixamos passar despercebida a finalidade, o objetivo de estarmos ali. A casa de Deus é casa de oração. Mas quantas vezes também nós não nos relacionamos como quem traz no coração o Espírito Santo. Não cuidamos de nós, não cuidamos do nosso corpo, negligenciamos essa presença do Espírito de Deus em nós, então permitimos que o nosso coração habite sentimentos que são contrários àquilo que Deus quer, pensamentos que nos deixam impuros e que nos levam para longe de Deus. Esquecemos que somos santuário e que precisamos cuidar desse santuário para que a presença de Deus permaneça conosco. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nesse domingo, vamos pensar sobre essa nossa relação com Deus. Que a nossa vida seja uma vida de oração. Que a nossa relação com o templo, espaço físico, também seja nessa consciência. Ali nós encontramos com Deus. E o silêncio, a reverência, a contemplação revela que nós já compreendemos a importância de estar diante do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Pai de bondade te abençoe sua semana, te conduza, livrando de todos os males, todos os perigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.